meta desse shiur é tentar fazer uma revisão total de Leila Seder. Sabe que os grandes rabinos da noite do Seder, de Pesach, né? Os grandes rabinos, eles na véspera de cada Hag faziam Hazarot, né? Faziam revisões de todas as halachot referentes ao Hag. Pelo fato que a pessoa sempre esquece, de ano a ano a pessoa vai esquecendo, então ele tem que se relembrar. Então vamos estudar mais ou menos quais são as halachot para os próximos dias, para a véspera de Pesach, para a noite de Pesach e assim por diante. Para a gente fazer uma revisão do Leila Seder, não só do Leila Seder, das leis que são referentes a Pesach, a véspera de Pesach e assim por diante. Então antes de mais nada, pessoal, para começar, existia uma coisa que no Brasil a gente não estava acostumado em fazer, e em Israel todo mundo faz. E a explicação é muito simples. Pelo fato que em Israel agora começa a primavera, e no Brasil, na época de Pesach, não é primavera e sim é o começo do outono, certo? Estamos entrando no inverno. Então existe uma halachá que a Gemara em Masechet Brachot traz na página 43, que uma pessoa que sai passear nos dias de Nissan significa nos dias da primavera, e ele vê duas árvores florescendo, ele faz uma brachá chamada Birkat HaIlanot. Já ouviram falar dessa brachá? Birkat HaIlanot. Qual que é a brachá? Se vocês têm aqui o livrinho que a Rabbanut de Iraná lança todo ano. A escola da Levou as crianças a fazerem? Yafé. Então tem aqui Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo chisar be'olamo klum ubará bo briot tovot ve'ilanot tovim lehanot ba'em bnei adam. Traduzindo a brachá, a gente agradece a Hashem que não faltou nada no mundo dele, shelo chisar be'olamo klum, que não faltou nada no mundo dele, ubará bo briot tovot, e ele criou. O que é briot tovot? Quem está fazendo o pan? Boas criaturas, boas criações. Veilanot tovim. O que é ilanot tovim? Boas árvores. Lehanot baem bnei adam. Para que as pessoas possam ter prazer, dessas árvores, dessas boas criações que foram criadas. Então uma pessoa que sai passear nos dias de Nissan, ele faz essa brachá quando ele vê duas árvores florescendo. Duas árvores frutíferas florescendo. E tem que ser duas árvores, não pode ser uma. Se a pessoa não tem possibilidade de ver duas, ele faz em uma brachá. Mas quem vai passear no parque Ranana, ou a pessoa às vezes vai mesmo na casa, tem aqui um senhor que ele tem na casa dele duas árvores de frutas, e ele coloca nos dias de Nissan, ele coloca na frente da casa dele, na Rehov Bilo mesmo. Ele coloca a brachá com tudo bonitinho. Dá para ir lá fazer a brachá sem problema nenhum. Ou ir num bosque, fazer a brachá, uma brachá muito importante, de acordo com a Kabbalah, é muito importante essa brachá todo ano. Inclusive, os Mekubalim falam para não fazer essa brachá no Shabbat. De acordo com a Halachá, pode fazer essa brachá no Shabbat também. Só que os Mekubalim, os rabinos que vão de acordo com a Kabbalah, com a mística, falam para não fazer a brachá de Birkat HaIlanot no Shabbat. Agora... Continua. Agora, voltando para o assunto de Birkat HaIlanot, então, Bemet é uma brachá que acho que vale a pena fazer, ainda mais em Israel. No Brasil a gente não tinha possibilidade, que Bemet as árvores não estavam florescendo naquela época, mas em Israel a gente tem possibilidade de fazer essa brachá. A verdade é que um dos grandes rabinos dos Rishonim, chamado Ritva, ele escreve que isso que está escrito na Gemara, que as pessoas que saem passear nos dias de Nissan fazem essa brachá, não é dafka nos dias de Nissan. Se a pessoa viu antes de Nissan ou depois de Nissan uma árvore florescendo, ele também pode fazer a brachá, não é? Só que por que a Gemara escreve então Nissan? Porque Nissan é o começo da primavera, certo? As árvores estão se renovando, então normalmente as árvores florescem nos dias de Nissan. Mas se você viu uma árvore que floresceu antes ou que floresceu depois, você pode ainda fazer a brachá de Birkat HaIlanot. Tem acho que de Aporach de Tu Bishvat, não sei se é porque de Tu Bishvat. Sim, se você viu em Tu Bishvat, já pode fazer. Você viu duas árvores de Shkedim que já estão florescendo, pode fazer a brachá de Birkat HaIlanot a partir do momento que ela começa a florescer. Agora, depois que terminou, a árvore, não existem mais árvores que estão florescendo, as árvores já estão com as frutas mesmo. Aí, de acordo com a maioria dos poskim, dos rishonim, não pode mais fazer a brachá. Existe uma ideia de um rabino chamado Mordechai, que ele fala que não importa, mesmo se tem frutas, pode fazer a brachá, mas de acordo com a psiká, de acordo com o Shulchan Aruch, enquanto tem flores, eu posso fazer a brachá de Ilanot. Quando não tem mais flores, essa é a brachá, eu não posso mais fazer a brachá de Ilanot, então, Bemet, eu falo que vale a pena pegar todo ano eu levo os meus filhos, ou a gente vai no Parque Ranana, ou perto da casa
ou perto da minha casa, da casa do meu avô em Petach Tikva, sempre lá tem um parquinho com algumas árvores que estão florescendo de frutas. É uma Havaiá e vale a pena fazer essa brachá, é uma festa uma vez por ano. É uma brachá de uma vez por ano, todo ano, nos dias de Nissan, fazer essa brachá. Bom pessoal, virando aqui a página, então aqui tem as brachot do livro. Vocês sabem que o próximo Shabbat, vocês estão vendo aqui Drashat Shabbat Agadol, certo? O próximo Shabbat é chamado de, não o próximo Shabbat que vai vir, o Shabbat de antes de Pesach. É o próximo Shabbat, porque Pesach vai ser no Shabbat. É chamado de Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, Bemet, tem alguns costumes em relação a Shabbat Agadol. Em primeiro lugar, tem um costume de ler a Agadá no Shabbat Agadol, certo? A Agadá de Pesach, que a gente lê em Pesach, tem um costume de ler ela no Shabbat Agadol, parte dela, não toda ela. Se vocês forem abrir o Sidur, então parte da Agadá está no Sidur, essa parte da Agadá é o costume de ler ela no Shabbat Agadol. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante no Shabbat Agadol, que todas as Keilot, todas as comunidades fazem, é Drashá de Shabbat Agadol. É ir escutar do Rabino a Drashá que ele fala sobre Shabbat Agadol. Então aqui em Ranana, o Rabino de Ranana é chamado Rav Yitzhak Peretz, vocês estão vendo aqui? Ele dá uma Drashá de Shabbat Agadol no Beit HaKnesset Agadol em Ranana. Beit HaKnesset Agadol, vocês sabem onde ficam? Do lado da prefeitura. Tem a prefeitura, do lado da prefeitura tem o Beit HaKnesset Agadol. Ele dá uma Drashá, vocês estão vendo, às 6:30 da tarde. É lotado o Beit HaKnesset, vai muita gente escutar ele. Eu acho que vale a pena vale a pena ir escutar e ver um rabino já de idade. Ele foi, o rabino chefe de Ranana, ele foi Saraprim, ele foi o ministro do interior de Israel por muitos anos, certo? Do Shas, do partido Shas. Ele que fundou. Depois ele voltou a ser rabino de Ranana, vale a pena escutar ele. Não sei se vai dar para entender tudo que ele fala, ele também fala um pouco complicado, mas um pouco a linguagem dele, a fala dele é um pouco difícil, ele teve um derrame alguns anos atrás, mas eu acho que vale a pena ir escutar e ver uma amada, levar as crianças. Drashá de Shabbat Agadol é uma drashá importante. Então, virando a página, vamos falar sobre todas as coisas que tem no livro. Mechirat Hametz. Existe um costume de vender o Hametz, não costume, uma halachá de vender o Hametz para quem tem Hametz. Uma pessoa que não tem Hametz na sua casa, a gente falou sobre isso semana passada, uma pessoa que não tem Hametz em casa, ele não tem uísque, não tem vodka, não tem nada na casa dele, então ele não precisa vender o Hametz, certo? Se sobrou só um pacote de macarrão em casa, queima, extermina. Mas uma pessoa que tem bebidas alcoólicas caras, tem garrafas de uísque, de vodka e tudo mais, certo? Uma pessoa feliz, então ele precisa vender o Hametz, porque essas Vende também o Hametz que a gente não sabe onde ele tá? Não precisa, um Hametz que não... Assim, se você fez Brikat Hametz e você limpou a sua casa de Hametz e não sobrou nada, então você fez bitul sobre ele, você não precisa vender. Você vende o Hametz que você sabe que você tem. Quem tem Hametz precisa guardar... No Nusach está escrito. Hã? A gente sabe o que a gente não sabe, né? No Nusach está escrito, né? No Nusach do Bitul. No Nusach do Bitul, a gente mevatel o Hametz que a gente sabe e o Hametz que a gente não sabe. Mas na Mechirat Hametz a gente vende o Hametz que a gente sabe que tem outro. Na verdade colocam também o Hametz. Hoje virou um costume que todo mundo vende o Hametz. Quem quiser vender o Hametz agora depois do Shiur, está convidado sem problema nenhum. O costume... Não, eu faço o formulário. Quanto dinheiro você trouxe para comprar? O rabino de Israel que vende o Hametz. Em Israel, só o Rav Arashi de Israel, todos os rabinos da cidade, eles representam o rabino-chefe de Israel e eles levam para o rabino-chefe de Israel e o rabino-chefe de Israel junto com o Sar Al-Sar, com o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda de Israel vende junto com o Rav Arashi de Israel. Tem um árabe de Abu Ghosh que ele compra o Hametz inteiro de Israel. Vamos ver se ele vai pagar, né? Bom, então esse é o Inyan de Mechirat Hametz. Vale a pena vender. Não, ele vende de volta. Depois, ele pode, pela halachá ele pode, é uma venda verdadeira. Mas ele sempre também ele não vai ter como, não sei se ele vai ter como pagar, financiar. Ok. Na próxima página tem aqui o Magbit Kimcha de Pisca. A cidade de Ranana, a Rabanut de Ranana, junta dinheiro para distribuir para pobres. Agora uma coisa interessante. A primeira halachá do Shulchan Aruch em Hot Pesach, a primeira halachá
certo? Siman Taf Kaftet. O Shulchan Aruch fala aquilo que a gente falou na semana passada, que a pessoa deve estudar as alachot referentes a Pesach 30 dias antes de Pesach. Mas o Remá é o posek dos Ashkenazim, que ele fez as observações dele sobre o Shulchan Aruch. A primeira observação que ele faz em Ilchot Pesach, a primeira, certo? Assim ele abre o livro dele de Ilchot Pesach, é que o Yehudi deve dar tzedakah chamada Kimcha de Pischa, certo? Maot Chitim, antes de Pesach. Quer dizer, ele tem que dar o dinheiro para uma pessoa que não tem possibilidade, para ele poder fazer um Leila Seder, comprar vinho, comprar matzot e assim por diante. E bemet, pessoal, isso aqui é o mais importante, que não adianta a gente sentar no nosso Leila Seder com tudo de bom, com carne, com vinho, com tudo de bom, e não se preocupar com pelo menos uma pessoa que não tem possibilidades. Então a gente tem que também, certo, é uma obrigação nossa, de quem pode, não só se preocupar com o seu Seder, mas cuidar que uma outra pessoa também vai fazer o Seder dele, ou pelo menos ajudar alguém a fazer parte do seu Seder. Eu sou descendente de um rabino chamado Rab Naftali Tzvi Miropshitz. Meu avô é descendente dele. Esse rabino viveu umas 7 gerações atrás. Ele era um grande rebbe. Ele era o aluno principal, um dos alunos principais do José Milublin, do famoso José Milublin, Rabbi Yaakov Yitzhak Milublin. E ele era um piadista, ele contava piadas. Era um grande rebbe, mas contava piadas. Então uma vez ele dava a drachá dele de Shabbat Agadol, certo? Dava a drachá dele de Shabbat Agadol, e quando ele começava a drachá, ele falava sobre os pobres da cidade. Ele era rabino da cidade de Ropshitz. Falava dos pobres da cidade, que tem que ajudar, Kimcha de Pischa, Maot Chitim. Quando ele chegava em casa, a esposa dele perguntava para ele, perguntava para ele, você conseguiu cumprir a sua meta? Conseguiu convencer as pessoas? Aí ele falava, olha, consegui 50%. O que é 50%? Consegui convencer os pobres que eles precisam receber. Os ricos que precisam dar ainda não consegui convencer. Assim que ele falava. Mas é uma mitzvah muito importante, Kimcha de Pischa, Kimcha de Pischa é farinha para Pesach. Então, já ajudar uma pessoa a comprar farinha, comprar matzot, na verdade. Matzot, vinho, maot chitim, dinheiro de trigo. Pode dar o dinheiro para a pessoa ou pode dar... Então, ou você pode ir na Rabanut Arashit, aqui de Iranana, e dar para eles direto. Certo? Quem quiser dar para mim dar para eles também pode. E eu conheço algumas pessoas que precisam aqui de Iranana também. De Iranana e outros, tem uns brasileiros de Jerusalém que precisam bastante. Quem quiser dar, está convidado. O Bemet é uma mitzvah muito, muito importante. Eu acho que o nosso Seder é melhor quando a gente... Sabe que em Sukkot existe um conceito chamado Ushpizin, a festa de Sukkot. O que é o Ushpizin? O Ushpizin é todo dia a gente convida um outro patriarca do povo judeu para vir na nossa sukkah. O primeiro dia Avraham Avinu, o segundo dia Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef e David. Cada dia tem um outro. Sabe, os livros de Kabbalah escrevem, pessoal, que todo o inyan de convidar os avot HaKadoshim, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Yosef HaTzadik, convidar eles para a nossa sukkah, não é só convidar, é você ajudar uma pessoa que não tem possibilidade em Sukkot a fazer a sua sukkah, comprar comida para sukkah. Se você ajudou alguém, se você convidou uma pessoa que é necessitada, aí os Avraham, Yitzhak e Yaakov vão vir na sua sukkah. Mas se você não cuida dessas pessoas, ou não convida essas pessoas, entre aspas, não ajuda eles a fazer o sukkot deles, então os avós não vão... É pior, fazer o ushpizin é pior do que não fazer. Assim está escrito nos livros... Pesquei Tshuvot traz isso. A mesma coisa em Pesach, pessoal. Uma pessoa, para ele sentar num Leila Seder completo, quer dizer, para o Leila Seder dele ser 100%, para ele cumprir as mitzvot 100%, ele tem que saber se ele tem possibilidades em ajudar uma pessoa que não tem, aí o Leila Seder dele vai ser como se deve. Ok, continuando, só para vocês saberem, na Rabanut, tem, nos dias de Pesach, tem lá algumas caixas de Gnizá. Quem tem Gnizá? Gnizá são livros ou folhas de Parashat Shavua, certo? Que tem Divrei Torah e tudo mais, e não pode jogar no lixo. Ele precisa colocar na Gnizá, então ele pode ir lá na Rabanut Rashit, na Rehov Klausner, número 18. Isso sempre, não só agora. Acho que sempre tem lá a Gnizá e deixar lá os saquinhos. Agora,
para quem for comer em Pesach em restaurante, então a Teudat Kashrut dos restaurantes em Ra'anana de Pesach é diferente do normal. Quer dizer, se você vê um restaurante que ele tem Teudat Kashrut normal, se ele não tem essa Teudat Kashrut que vocês estão vendo aqui na folhinha, Não volta mais lá, né? Depois de Pesach. então saiba que ele não é kasher em Pesach. Certo? E agora tem que tomar muito... Banana todas devem ter ou é Não, fechado? muito fecha. Então, 70% ou é das lojas fechado ou deve Tem ter. muito fecha ou 70% tem? das lojas de Ra'anana são fechadas. Normal? Pode comer lá depois. Sim, Todos os com dias? certeza. O shopping não. Não, o shopping não. O que tá Shopping aberto? deve abrir. O shopping tudo é agora a Bekitniot. Ó, isso mesmo. Então tem que tomar cuidado assim. Para Sfaradi que come kitniot, Sfaradi que come arroz, come isso, é menos grave. Mas Ashkenazim que não comem kitniot, então tem que ver. Será que o restaurante ele tem Teudat Kashrut, mas ele tem kitniot ou não tem kitniot? Deve estar escrito. A verdade é assim, tem uma coisa chamada liftit. Liftit é uma espécie de kitnit que tem isso nos iogurtes. E muitos iogurtes tem esse liftit. Tem muitos poskim que permitem até para os Ashkenazim comerem isso, tá? Quer dizer, um Ashkenazi que quer comer isso Deixa uma pergunta. não é fim do mundo. Agora também óleo que vem de kitniot, como por exemplo óleo de canola, tem muitos poskim ashkenazim que também deixam usar. Aqui em Israel, o óleo que a gente usa em Pesach é um óleo de tâmaras, ou de nozes ou de tâmaras. Não tem de tâmaras. De tâmaras é terrível, é o pior óleo que tem. De Kalim, é tâmara. Dekel é tâmara. É o pior óleo possível, né, Joel? O Joel é... Não, de saúde, de saúde. Tem agora um óleo de abacate, não sei se ele é... Abacate é 100%. Não, Shemen Zai. Azeite não tem problema. Azeite é 100%. Shemen Kalim pode usar. Shemen Kutna, que é óleo de algodão, que é difícil achar em Israel. Por quê? No Brasil a gente usava. No Brasil a gente usava 2 algodão. anos atrás foi decretado Kitniot. Deixa eu fazer Tinha muito produto que era feito com óleo Eu de... sou Ashkenazi e eu fui convidado por Leila Seder de Paradim. E lá tem kitniot, Só não come os kitniot. mas não tem nenhum problema. Pode comer na louça dele, nas panelas dele. A única coisa que você não come é o kitniot. E deve ser Não, a verdade é assim, kitniot, mesmo para um ashkenazi, prestem atenção, existe um conceito na halakha... kitniot não é hametz, na verdade. Não, não é hametz, não é hametz. O kitniot começou mais ou menos há uns 700 anos atrás, começou com o problema dos kitniot dentro dos ashkenazim, pelo fato que tinha trigo dentro do arroz, dentro dos grãos. Mas desde que começou a exagerar, né? Não Por tem exemplo, o que Rav botar Moshe dentro da casca, Feinstein, não tem o Rav Moshe Feinstein, que era o maior rabino dos Estados Unidos, ele comia amendoim em Pesach. Sim, isso que eu falei, não Ele vai ter trigo dentro distribuía amendoim. da casca do amendoim. Então, amendoim ele comia. E ele deixava os outros comerem amendoim. Tem posquim que deixam os ashkenazim comer amendoim. Tudo aquilo que não... Por exemplo, milho a gente não come, mas amendoim tem gente que deixa comer. Óleo de canola tem gente que deixa usar. Certo? Por quê? Porque a canola foi inventada Depois da Gzerá. E não só isso, alguém me falou que canola, a única coisa que se faz com a canola é óleo. Não dá nem pra comer a canola. Então tem muita gente que deixa usar óleo de canola, porque Bemet, eu não uso, eu vou ser sincero com vocês, eu não uso. Eu uso, acho que esse óleo aí de Kalim, que é o que dá pra achar, ou de Egozim. Mas o Shemen de Kalim, saúde... Em saúde é zero. Hoje no supermercado. Quer dizer, ele tampa todas as veias possíveis e impossíveis. Se eu for lá no supermercado hoje no Zoro, eu vou comprar lá 200 gramas de hoje. Ele é hametz? Hoje já deve ser kasher lepesa, dá uma olhada. Não, lá não tem nada. Lá também ainda tem coisa com hametz. Eu pego 200 gramas fatiadas. Eu pego 200 fatia. 200 gramas você não compra no hametz. Não é hametz, não é kasher lepesa. Não é kasher lepesa, não pode. Sim, você bota em casa, você pode comer. Você pode guardar ele e não comer. Aliás, 200 gramas você não compra. Pessoal, Semana que vem eu posso? sim, deixa eu falar pra vocês uma coisa importante. Não, eu tô dando um exemplo. Mas não existe 200 gramas.
200 gramas. Eu já nem lembro assim. Então, se eu for no supermercado hoje, nos ovos, eu comprei 200 gramas de... 200 gramas de peito de peru. Não, mas jurava, se você Ele for, falou você que não é acha, hametz, mas acha o depois tarchish. ainda não é Se você kasher. for perguntar para o Ababá de Yosef, se você pode comer arroz, ele vai comprei perguntar eu comprei qual é o nos seu ovos. sobrenome. Vou pra casa Você vai falar para ele, e- Rosa, tinha pão. Queijo, recheado. mas não é cabeça, ninguém fala que é arroz. É um costume, é um costume. Você pode deixar em casa. Ah, ele falou que ele comprou lá no Zola, que é de peso. O quê? Ele falou que no Zola já é. O que? O Ele pastrame? comprou o peito de peru, ele falou que é. Esse não tinha, não. Não, já deve ser, agora já deve ser. Os cabelos depredaram. Não é um problema. Foi um decreto dentro dos Ashkenazim. Na época tudo é na época. Não, mas eu vou te falar, é um minhag tão forte que é muito difícil permitir ele. Precisa de um... É uma coisa que ficou, enraizou dentro do... Entendeu? Mas muitas pessoas são Quando Bezerra Hashem, quando chegar a Mashiach, Normal, cachorro. Então, daqui não dá pra saber nada. Eu saí com uma cesta de peixe. Eu vou tirar desse cara, mas aí se você não sabe, você não está compartilhando. Então, por isso que eu não gosto de saber. Eu tenho um saquinho nos braços. Não saber das É mais ou menos a mesma coisa, porque tem. não, mas tem costumes O cara vai que... continuar com a cesta de para lá pra comprar. É que não tem hoje uma Não, mas eu vou te falar, o negócio da cesta de palha é uma coisa que não está escrito em nenhum livro. Kitniot, sabe quanta tinta foi despejada por causa desse assunto? Um monte, sabe quantas discussões tem sobre esse assunto? Só para vocês terem uma ideia, tem dois grandes poskim dos Ashkenazim, um chamado Maharsham e outro chamado... Acho que é eu acho que é o Aruch HaShulchan que fala isso. O Maharsham e um outro grande posek dos Ashkenazim. Eles falam o seguinte, que toda a proibição de kitniot é só kitniot que foi cozido. Kitniot que foi feito no forno, Farinha a gente pode ou usar. por exemplo, kitniot que não teve contato com água, pode usar. Então se você pega um arroz e você faz ele no forno sem água, de acordo com essa opinião, Mas pode é usar, fogo. mas fica ruim, Mas né? é que tá. Não. Pipoca, minha casa é de acordo fogo. com o Marcham, pode comer. Na minha casa é a flor, por exemplo, tudo que eu vejo do leguminoso, eu não posso comer. A farinha, Ken. Mas você come kitniot ou não? Sim, a farinha. Não kitniot. O arroz você não come? Não, o arroz sim, é o único. Mas ervilha, milho não, mas a farinha, Ken. Dá o arroz é o que mais tem problema, sabe por quê? Você tem que 7 Porque o vezes. arroz, Tem que escolher 7 vezes. porque o arroz, a Gemara fala, de o acordo com Dohan. uma opinião, a que ele, mozzarella que ele fermenta, Antigamente fazia que ele é a mozzarella mozzarella caminares, e que pode até fazer matzá, Tudo desse... fermenta. Toda comida que você colocar Sim, não, mas tem gente que fala que arroz é a mozzarella caminares. A mozzarella caminares, Rabi a Yohanan bracha- Ben Nuni. Então, Porque é só Mas eu comprei. não colocam, nem molham Tem que uma escolher porque 7 quando vezes, tem molha que você limpar o tá arroz 7 vezes. fermentando. não, isso que acabar no molho matzá é por outro motivo. Eles têm medo 7 vezes. que a matzá não Mas foi aqui feita vende no por supermercado. completo. Tá escrito 3 vezes. É uma cumra. Depende do arroz. Verificar o arroz 3 vezes. Agora não, Tá escrito. não existe uma possibilidade Eu de compro saco, eu verifico 3 verificar vezes. e Tá Sim, escrito sim, lá vai como acabar verificar. idiota. Tem de Não, 7 vai. e de 3. Vamos chegar lá, se Deus quiser. No Já futuro, foi quando o verificado. Mashiach chegar, Não, vai definir. você tem que verificar o arroz. Quem come arroz, o saquinho vem escrito, tem que verificar de 3 a 7 vezes. Vem escrito, ó, o saquinho Mínimo do arroz, 3 tá escrito, vezes. Verificar 3 vezes. Mas o arroz. aqui já dá, lógico que Não, faz. mas vem escrito. Aqui já está verificado. Se dá para mas comprar, precisa já 3 vezes. verificado. Não, precisa verificar 3 vezes. Ah, ainda depois? Eu verifiquei. Ok, pessoal, então voltando para o nosso assunto. Vocês estão vendo esse... Quem comer num restaurante em Pesach tem que ver essa Teudat Kashrut, e um Ashkenazi tem que tomar cuidado para não ter kitniot. Passando para a próxima página. A partir da segunda-feira que vem, dia 18 de abril, a Rabanut de Ranana vai oferecer para todos os moradores a Galat Kelim. O que é a Galat Kelim? A Galat Kelim a gente já vai ver. Para a pessoa poder ir, a pessoa vai lá na Rabanut, na Rehov Klausner 18, e ele pode kasherizar os kelim que ele vai precisar usar nos dias de Pesach. Tem panelas, a pessoa não tem louça de Pesach. Ou ele tem, mas ele quer usar algumas louças hametz dele, ele quer usar para Pesach, ele precisa kasherizar.
Cacherizar em casa é difícil. Leva tudo no Rabanut, chegam cedo porque tem muita fila, então começa na segunda, tem segunda, terça, quarta, quinta, segunda a partir das 2 da tarde, terça-feira até quinta-feira é das 10 da manhã até as 8 da noite, quinta-feira termina às 6, Quinta-feira. você leva os kelim, Muita fila. leva os kelim, pode levar garfo, pode levar faca, pode talheres, todos os talheres, panelas. Utensílios novos pode fazer normal, aqui Sim. na Hertz, número Utensílios novos é mikve, mikve é normal. Fogão. A Galat Kelim não é mikve, pessoal. A Galat Kelim não faz brachá. Para mikve você faz brachá. Quando você leva um kelim na mikve você faz brachá. A Galat Kelim você não faz brachá, é cacherizar os kelim. Tem que ir lá, chegar, quem conseguir chegar cedo para não ficar muito na fila. Não faz nada, só entrega pro cara. Você entrega pro cara e o cara tem lá maçarico, o que precisa de maçarico ele faz maçarico, o que precisa de agalá ele faz agalá. O óculos tem que fazer. Óculos do Corinthians tem que fazer. Tá? Agora, se vocês forem... Santos, você é santista, Não, mas pode fazer. Tá aqui, tá escrito aqui. Ó, agora dê uma olhada comigo. Tem aqui uma lista. Você sabe hebraico? Tem aqui uma lista, vamos ver se quem sabe hebraico. Tem aqui uma lista dos keilim que não dá para cacherizar eles. Então vamos lá. Klicheres. O que é klicheres? Cerâmica, porcelana, assim por diante. Você quer uma caneta para usar? Não, para anota. aprender mesmo. Barro? Não, aqui não, pano, vai. Klicheres. Klicheres é porcelana, tipo keilim que vem do barro. Napá é peneira. Peneira não tem como cacherizar peneira. Sir afia. Sir afia é uma panela de leefot. O que é leefot? Assar. Uma panela que você assa nela. Certo? Os teimanim têm essas panelas. Os teimanim têm panelas de assar. Tavnit afia. O que é tavnit afia? Todo forno tem uma bandeja que você coloca no forno. Na bandeja você coloca... Não comida direta, mas você coloca Pyrexim, você coloca, como se fala? Os alumínios você coloca nessa bandeja. A bandeja de forno não tem como cacherizar. Tavlit afia é bandeja de forno. Sir lachatz. Sir lachatz, panela de pressão. Lachatz é pressão, sir lachatz é pressão. Não tem como cacherizar panela de pressão. Maktsafot. Maktsafot é aquele negocinho que faz o bolo. Como chama aquele negocinho? Batedeira. Mas É o mixer. é um negócio para fazer. Mixer. חלקי המיקסר המשמשים להכנת עוגות, partes do liquidificador que você usa para fazer bolos também não tem como cacherizar. Isso. Mixer tipo Já tá em oferta no pessoal. bakbuk latinok, bakbuk mamadeira, não tem como cacherizar. Mivreshet shinaim, escova de dente, mivreshet shinaim, não tem como cacherizar. Toaster, também não tem como cacherizar, Kamuvan. Toaster, vocês sabem o que é? Acho que vai pão, né? Mahvat Teflon. O que é Mahvat, pessoal? Mahvat é frigideira. De Teflon, frigideira de Teflon, não tem como cacherizar. Tudo isso é problemas elásticos ou problemas de macio? Não tem como cacherizar. Toda macio e alacá. Não tem como queimar elas e também a pessoa tem medo de queimar, mesmo com limonado. E sakum miediot etzoplastic. O que é sakum, pessoal? Estão vendo a palavra sakum? Sakum é talheres, é saquin umazleg, certo? Era sheitevot, sakum é saquin umazleg. Sakum é talheres. Se os talheres têm yediot, yediot são cabos, né? A parte onde você segura de madeira ou de plástico, não tem como cacherizar esses talheres. Só talheres que eles são totalmente de metal, dá para cacherizar eles. E Kamuvan, plástico a gente não costuma cacherizar também, e assim por diante. Ok, virando a página. Vamos pular aqui o Nikayon Abayit Michametz, Achsharat HaMidbach LePesach. Vamos ver Aí eu tenho uma pergunta. como cacherizar a cozinha para Pesach. É cacherizável a máquina de lavar louça? É, sim. Mas ela tem plástico. Não, já vamos ver agora. Vamos ver agora. Olha os desenhos. Mas arestas, os negócios. Olha os desenhos. Tem coisa que não tem como. Hoje aqui ela está enganada. Vai chegar, tem desenho. Tem desenho. Agora não fala que o teu modelo é outro. Vai ser mais barato. É mais caro.
Mais caro. Cara, deixa eu falar. Eu preciso Melhor continuar comprar uma Shalom outra Bay. máquina de lavar. Eu preciso continuar tendo Shalom Bay. Você tá Então vamos lá. complicando minha vida. Kior. O que é Kiorim, pessoal? Vocês estão vendo o desenho? Kior. Pias. Como cacherizar a pia? Então, número 1, Nikayon Yesodi. Nikayon Yesodi, o que é? Aqui, ó. Nikayon Yesodi, o que é? Limpeza a fundo, certo? Tem que limpar bem, e não só limpar bem, limpar com água quente, certo? Você tem que jogar água quente fervendo na pia. A gente joga, número 2, a gente joga no mishtar do Kior água que está fervendo. Isso aqui é uma pia normal. Mas uma pia que é de harsina, tem gente que tem em casa a pia não de metal. A minha casa é de metal. Tem pia de harsina. Harsina é aquele material tipo cerâmica. Não tem como cacherizar essa pia. Então você tem que... Mármore sim, mármore não tem problema. Mármore é uma pedra também. Não, Mas dá pra cacherizar. Sim, mas é pedra. Sim. Mas a harsina é aquela cerâmica, não tem como cacherizar. Então você tem que cobrir a pia com algum kisui. É tanque de... Aqui em Israel tem uma loja chamada Sheshet. Sabem onde fica a Sheshet? Na rua Barilan. Lá eles vendem uma pia de plástico para você colocar dentro da sua pia, encaixar. Certo? É mais fácil do que cacherizar até.